Bom, apesar de não ser o foco do nosso curso, nós queremos apresentar algumas modificações significativas do Windows 7 em relação ao Windows XP. Uma delas, aliás, três delas que nós vamos apresentar agora. A primeira é o WordPad. Lembra? Aquele simples editor de textos que já é nativo do Windows, ou seja, ele já faz parte do próprio Windows. Se você não possui um pacote de editor de textos, o que é muito difícil hoje, já que o BR Office é gratuito, de código aberto, você de repente pode utilizar o WordPad. Para que eu utilizo ele então, se existem outras opções melhores? De repente eu preciso aqui gravar um número de telefone de emergência, de repente aqui. Eu estou conversando com alguém, preciso gravar um número do João. E aí eu vou salvar muito mais fácil do que eu abrir o Word, ter toda aquela configuração do Word, todas aquelas janelas, ícones, menus que eu tenho ao longo da janela. Uma informação simples eu posso criar aqui no WordPad, não só simples, mas com um pouco mais complexos. Eu tenho aqui os menus de formatação semelhantes ao do Word, porém eu não tenho todos os recursos, nem de longe, do Word e do BR Office. Então seria mais para que você pudesse então criar textos simples, principalmente recados e anotações de uma maneira um pouco mais simples. Ok? Esse é o primeiro que teve mudanças significativas. Só lembrando aqui, olha os ícones, os menus, perdão, tanto Home quanto Exibir, agora são semelhantes ao do Office 2007. Eles aparecem na barra superior, na parte superior da sua janela como uma barra, não mais como os menus Drops, onde você clicava e o menu surgia, semelhante a esse, por exemplo, que é o menu Drop. Não são mais assim, agora eles aparecem como uma barra de ferramentas na parte superior da sua tela. Um outro programa que teve mudanças significativas, apesar de ainda continuar limitado, mas já ter melhorado bastante, é o Paint. O Paint é um programa para desenho simples, que também é nativo do Windows. Então, de repente, eu quero criar alguma forma simples ou algum desenho simples. O que eu posso fazer? Eu posso então aqui utilizar o Paint. O Paint tem agora alguns recursos de brushes, como o Photoshop, claro, nem comparado com o Photoshop ou com o GIMP em termos de recursos. Porém, tem recursos bastante interessantes agora de brushes também. Os recursos eram bem limitados, né, de brushes, e agora são recursos um pouco melhores do que eram anteriormente. Ok? Então você tem algumas opções para alguns desenhos simples. De repente você precisa criar uma seta para você colocar dentro de um documento seu. É simples, você cria a sua seta, salva e acrescenta dentro do seu documento. Ok? Agora, o que talvez tenha sofrido as maiores mudanças, ou as mudanças mais significativas, foi a calculadora. Então deixa eu exibir aquela de forma básica, não só no visual, mas eu tenho aqui as opções de calculadora científica, com log, raiz enésima e outras opções. Eu tenho aqui uma calculadora de programador, onde eu posso trabalhar com os números binários, hexadecimais e outras partes, né, ou outros cálculos de programador. Eu tenho também a calculadora estatística, onde eu posso, quem trabalha com isso, utilizar códigos e utilizar funções estatísticas para cálculos, né? E dentro da calculadora padrão eu tenho aqui alguns recursos interessantes. Vou mostrar um deles, conversão de unidades. De repente você, por alguma razão, precisa converter graus Celsius, 40 graus Celsius em Fahrenheit. Você tem aqui a opção automática na sua calculadora. Você de repente precisa calcular a velocidade. Velocidade não, a distância. Aqui nós temos distância. Você vai calcular a distância de milhas para quilômetros. Então você tem 200 milhas, são 321,8688 quilômetros. Isso é bastante comum, aqui também você utiliza. Velocidade, ok, 80 quilômetros por hora, são quantas milhas? São 49,70 milhas por hora. Ok? Então são algumas conversões que você pode fazer. Você tem cálculos de datas, então, por exemplo, você tem aí um regime que você vai começar em 1º de outubro de 2010 e ele vai durar 300 dias ou 200 dias. Quando ele vai acabar? Na terça-feira, 19 de abril de 2011. Aqui você calcula a partir de uma quantidade de dias, meses ou anos, quando será essa data futura a partir de uma data inicial.
ok? Nós temos também aqui algumas planilhas, né? Planilha de economia de combustível, leasing de veículos, hipoteca, né? Então nós temos aqui economia de combustível, por exemplo, né? Então economia de combustível, combustível usado em litros, certo? Então você teria aqui uma distância em milhas e uma economia de combustível para você fazer um cálculo. Por exemplo, uma distância em milhas, né? Então você tem ali, aqui no caso de milhas, né? Seria interessante se a gente usasse aqui uma distância em milhas. Andei 100 milhas e o meu carro faz 20 milhas por galão. Então eu teria um consumo de 5 galões. Aqui seria o seu consumo da gasolina. Apesar de estar em milhas, eu tenho também aqui um combustível utilizado também em litros, ok? Então são alguns recursos da calculadora. Eu tenho aqui leasing de veículo. Eu financei 10 mil reais num carro, né? O período do meu leasing é 24 meses, eu faço 12 pagamentos por ano, o valor residual é zero, minha taxa de juros é 2% ao mês, então eu vou ter uma prestação de R$ 437, ok? E eu tenho outros pagamentos aqui, como um valor financiado do meu carro e tal. Ok? Seria o contrário aqui, né? O valor da minha prestação e tal. Os outros dados eu teria aqui o valor que foi financiado. Então são algumas das opções que eu tenho na minha calculadora. É muito interessante, dá para usar bastante desses recursos. Ok? Então essas são as principais modificações nos programas nativos que já vem com o Windows 7.